e para se divertirem. E também eles utilizavam como aprimoramento das lutas, né? As guerras que eles tinham entre eles acabavam utilizando na verdade, eles não tinham um nome, educação física, mas isso acabou se tornando mais para frente conhecido como ginástica ou educação física na atualidade. E aí, o início da educação física escolar no Brasil foi denominada de ginástica inicialmente. Ela não tinha o nome de educação física propriamente e foi denominada como ginástica. E ela ocorreu com a reforma de Couto Ferraz em 1851. Mas foi somente em 1882 que Rui Barbosa lançou a reforma do ensino primário, secundário e superior, onde ele demonstra, né, que a educação física é bastante importante para o desenvolvimento humano. E aí, o jiu-jitsu ele é uma luta marcial, arte marcial, que tem grande vínculo com a cultura brasileira, como eu falei também, relacionada aos indígenas e a toda a miscigenação da cultura. E com isso, a gente percebe que as artes marciais, elas são de suma importância para aprimoramento, ser repassado em escolas, justamente por conta que ela traz grande desenvolvimento, tanto pessoal como como é que eu posso falar? Na personalidade, porque isso traz uma forma de... Agora eu estou esquecendo. E, Brena, com relação, a gente pode falar, só se você me permite aí, a questão do que o meu bem está querendo falar aí, as lutas em si, elas têm uma importância muito grande na questão dos 3 domínios que nós chamamos de domínio motor, o domínio afetivo social e o domínio cognitivo. Com relação à questão do domínio motor, você tem muitas valências físicas que são necessárias à prática da atividade de lutas, como força, potência, agilidade, flexibilidade, coordenação motora, dentre outros. E que são, no caso, valências físicas comuns a outras atividades desportivas, atividades de jogos e brincadeiras, atividades rítmicas, que são utilizadas no contexto geral da educação física. Então, aí nós temos os benefícios em relação à questão do domínio motor. No domínio afetivo-social, ele está muito ligado ao campo educacional. Depende muito das atitudes do professor, do profissional de educação física, para que esse domínio ele seja incorporado à criança, que está justamente naquela situação do respeito às regras, respeito ao companheiro, certo? Aquela questão comportamental. E, em relação à questão do domínio cognitivo, as lutas em si, elas podem contribuir, por exemplo, para a interdisciplinaridade escolar. Quando a gente fala em interdisciplinaridade escolar, você falou muito bem aqui uma coisa, olha que coisa linda que você falou na sua introdução, educação física e os indígenas. Você falou em educação física e descobrimento do Brasil. Você falou em educação física e a Carta de Pero Vaz de Caminha. São aspectos históricos, Brena, que você se utilizou das lutas para poder fazer essa correlação. Né? Então, isso tudo são benefícios que podem advir com o trabalho sobre o conteúdo de lutas e artes marciais. Ok, Brena? Certo, obrigada, professor. Fique à vontade. Então, a gente pode ver que a educação física é de bastante importância, né? Extrema importância. E é importante também que o professor, tanto durante a formação, quanto na que a gente chama de formação continuada, né? Que ele nunca para de estudar e tudo, que ele tenha
um contato com as diversas temáticas da cultura corporal e de movimento, dentre elas as lutas, né? E é mais importante ainda que o professor saiba aplicar os conteúdos das formas temáticas como as lutas e que ele possa sempre buscar uma boa maneira de chamar a atenção dos alunos em relação às lutas, às artes marciais. Bom dia, sou o Felipe Lima e para dar continuidade ao pensamento da Brena, a justificativa do porquê a gente escolheu essa temática para esse projeto, como o professor já falou aí anteriormente, né? Não só o jiu-jitsu, mas as lutas em geral, ela ajuda tanto em aspectos psicomotores quanto em a pessoa se desenvolver como um ser humano. Pois nas lutas, na maioria delas, a pessoa praticando e tendo um bom professor, vamos dizer assim, quando essa pessoa evolui para a fase adulta, mais ou menos, ela pode se tornar um cidadão de bem, porque as lutas, no geral, elas desenvolvem os valores morais também, podendo, assim, que a sociedade evolua através das lutas. Não só melhora também a coordenação, a atenção, a agilidade, flexibilidade, tudo que o professor já falou. E também porque a gente escolheu esse tema, como a gente já viu antes, né, nas aulas do professor Kamata, e o professor Martins também já falou isso, que a prática das lutas, no geral, não é muito bem aceita nas escolas, tanto pelos pais, quanto pelos diretores da escola e tal, até pelos alunos também. Eles não têm uma boa aceitação, porque acham que esse tema pode tornar os alunos mais violentos quando crescer, mas é como já foi falado também nas aulas anteriores, que vai depender muito de quem ensina. Se a pessoa souber ensinar e ensinar certo, acho que esse assunto pode ser utilizado para o bem e que possa também ser introduzido juntamente na mesma importância de vôlei, de basquete, de handebol, de futsal, principalmente, nas aulas. A gente escolheu também esse tema com o objetivo de tentar diminuir esse preconceito, porque a gente vai buscar não, quando for aplicar esse tema, não ensinar a modalidade em si, mas as coisas por trás dela, como algumas brincadeiras, como umas brincadeiras de espaço, de ganhar espaço do outro, de força, de agilidade, algumas brincadeiras que dentro do aprender brincando, né? Que pode ser até uma coisa melhor para os pessoal e para os alunos mais jovens. E acho que é isso, a importância desse tema de lutas. Acho que eu nunca tive, pra falar a verdade, esse tema de lutas nas aulas de educação física, mas depois, lendo um pouco assim, deu para notar que ele é tão importante quanto todos os outros temas que a gente já fez nas aulas de educação física, principalmente o vôlei, e o futsal, e o basquete, que são os que acho que a maioria das pessoas sempre tiveram nas aulas de educação física. Bom, e dando continuidade ao que o Felipe estava dizendo, né, o objetivo geral do nosso projeto é a implantação dessa modalidade, né, de jiu-jitsu nas aulas de educação física numa escola de ensino fundamental, né, e essa escola ainda está a ser definida. Porque a prática dessa modalidade, ela resulta em vários benefícios, né, isso já foi comprovado mediante estudos, né, benefícios esses tanto físicos quanto cognitivos. Dentre esses benefícios, a gente pode elencar o respeito pelas regras, né, a autoestima, a melhora da autoestima, a melhora da autoconfiança, controle das emoções, né, fica uma pessoa mais controlada mediante situações que exijam esse controle, né, desenvolvimento de coordenação motora, controle da ansiedade, né, que pode ajudar muito em relação às provas, ao vestibular, autointegração social, e agilidade e autodefesa. E essa autodefesa é só quando for estritamente necessário se utilizar desse método, né? E aqui é em relação às aulas em si que irão acontecer, né? Os objetivos que irão acontecer em relação às aulas.
Para que essas aulas ocorram de maneira satisfatória, tem que existir alguns regramentos, né, que precisam ser seguidos. Porque o objetivo da implantação desse projeto não é estimular a violência entre os alunos, né, não é estimular que eles briguem entre si, e sim estimular que eles tenham conhecimento em relação a uma modalidade de luta específica ou a outras modalidades, né, que são tantas, né. Então, isso deve ser deixado bem claro logo nas primeiras aulas, que o nosso objetivo não é ensinar eles a brigar, e sim ensinar uma modalidade em si, e que também deve se diferenciar luta e briga, que luta é totalmente diferente de briga. Então, isso deve ser deixado bem claro para os alunos, para que possa ocorrer essa melhor compreensão da disciplina. E a gente também deve adequar a nossa metodologia se a estrutura da escola não condizer a essa prática, não for favorável a essa prática. Porque, convenhamos, tem muitas escolas que não contam nem com uma quadra, né? Quem dirá um espaço adequado para se realizar uma luta. Né? Tem escola que não tem quadra, né? Não tem ali um laboratório de artes ou até mesmo um espaço aberto que favoreça a realização dessa prática. Mas isso não pode ser um empecilho para a gente deixar de aplicar essa modalidade, né? Porque a escola não precisa ter um tatame, né? Que o tatame é um local ali ideal para se praticar o jiu-jitsu, mas a escola não precisa ter um, né? Você pode adaptar, você pode utilizar ali colchonetes, você pode utilizar até mesmo no chão, né? Mas aí no chão já tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação aos impactos, né? Que pode causar machucado nos alunos. E essas aulas, elas precisam ser mais didáticas possíveis, né? Utilizando recursos que favoreçam essa compreensão. Porque, convenhamos, todo professor, para ele dar uma aula, não só de educação física, ele precisa compreender o assunto que ele está trabalhando, né? Se ele não souber do assunto que ele está trabalhando, não tem como ele dar uma aula boa. E na educação física não é diferente, e no jiu-jitsu também não é diferente, né? Mas o que é mais legal é que o professor, para dar uma aula de jiu-jitsu, ele não precisa ser um praticante do jiu-jitsu, ele não precisa ser faixa preta no jiu-jitsu, né? Que é ali o topo da hierarquia deles lá, que tem a questão das cores das faixas, né? Ele pode se utilizar de metodologias diferentes, né? Como o Felipe falou, de brincadeiras, né? De jogos de agarre que estimulem eles a praticar os movimentos. E o professor também, ele pode, inclusive, convidar um praticante de jiu-jitsu, né? Um praticante ativo, que vive ali aquela modalidade na prática, para que ele possa ir até a escola, dar uma palestra, né? Falar sobre como ele chegou até aquela modalidade, né? Responder perguntas dos alunos, né? Pode ser feito ali um dia que todas as turmas se reúnam por conta do tempo, né? Então ele pode ir lá e também, inclusive, demonstrar alguns movimentos, alguns golpes para os alunos. Então, para deixar bem claro que ninguém no meu grupo tem vivência com o jiu-jitsu, a gente nunca, nem na escola, a gente nunca lutou, a gente nunca teve contato com essa prática, mas isso não vai ser um empecilho para a gente aplicar esse projeto na escola. E é isso. E o referencial teórico é exatamente aquilo que eu já falei, né? A gente buscou 2 autores que falam exatamente sobre isso, que os professores eles não se sentem capacitados para trabalhar essa modalidade justamente por conta disso, que eles se julgam incapazes, eles se julgam que eles não têm experiência, que eles não vivenciaram essas lutas e não querem trabalhar essa modalidade em si e lutas em geral, né? Porque eles têm pouca experiência, eles têm algum tipo de dificuldade, então eles abrem mão de trabalhar esse conteúdo e ficam ali só naquele mesmo conteúdo mesclado do ensino básico, né? Vôlei, futebol, queimada, então fica aquela aula meio monótona e muitos professores não têm essa iniciativa de inovar, né? Então esse projeto ele veio para mostrar isso, que é possível sim inovar nas aulas de educação física, mesmo que não tenha vivência na área que queira ser inovada. Sem contar também que a gente vê uma certa rejeição também por parte dos alunos, né? A gente que já teve estágios, teve que pagar os estágios, a gente percebe que os alunos eles ficam meio assim, quando a gente chega com alguma coisa nova, alguma novidade, eles já ficam todos, não, vamos botar futebol, ou queimada no caso das meninas. Então,
essa prática de inovar, trazer novidades para a implantação do jiu-jitsu nas escolas, tem que ser muito bem elaborada, justamente para chamar a atenção dos alunos para a prática das lutas. Tudo que sai da rotina deles ali, eles já acham estranho, né? Eles já ficam ali. Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura até para conquistar a turma primeiro, para depois ir com uma modalidade tão diferente como essa. Bom, gente, partindo para a metodologia, ela tem como foco principal tornar o jiu-jitsu como parte dos conteúdos nas aulas de educação física, fazendo com que os alunos tenham uma série de práticas, conhecimentos e valores, e permitindo que os mesmos possam adquirir vivências no âmbito da cultura corporal de movimento. Sendo assim, a metodologia foi dividida em 4 etapas, 3 etapas no caso, a quarta é a avaliação. Sendo que na primeira etapa será a apresentação do projeto aos alunos, explicitando de modo geral sobre o tema, que será trabalhado em sala de aula. Nessa primeira etapa será onde vai ser a apresentação do projeto em si, onde a gente vai explicar tudo que será trabalhado com os alunos. Já na segunda etapa será a utilização de slides para se trabalhar os conteúdos voltados ao jiu-jitsu, durante as aulas, abordando o contexto histórico e social dessa modalidade. Nessa segunda etapa será onde a gente vai trabalhar o histórico do jiu-jitsu, quando ela chegou no Brasil, e o contexto social dessa modalidade, o que ela pode ser trabalhada em torno da sociedade em si. E já na terceira etapa será a aplicação de aulas práticas, por meio de exercícios, dialogamento e aquecimento, e algumas brincadeiras pré-desportivas para que os alunos vivenciem o jiu-jitsu na escola. Essa terceira etapa será a parte prática, onde será as aulas que os alunos vivenciarão o jiu-jitsu na escola. Os recursos utilizados serão data show, computador, colchonetes e cones. E a avaliação dos alunos será por meio da participação e o retorno das atividades. Bom, agora eu vou mostrar 2 vídeos que eu peguei do YouTube. Francisco, volta bem um pouco, bem aí na parte de avaliação, por favor. Opa, aí. Avaliação dos alunos seguindo a metodologia apresentada, tendo em vista a participação e o retorno das atividades. Avaliação dos alunos seguindo a metodologia apresentada, tendo em vista a participação. O que seria esse retorno das atividades aí, basicamente? Ficou assim um pouco... A gente pode sugerir para eles que eles façam uma pesquisa em casa, que eles possam vir trazer um pouco do contexto histórico, mas a gente vai puxar mais para a parte prática, né? Até porque na aula de educação física os alunos não gostam nem um pouco de teoria. Então a gente pode sugerir que eles participem e possa ali ter um controle de quem está participando, de quem não está participando, né? E meu celular está tocando aqui. Tá certo. Então, no caso aí, seria você passar alguma atividade no sentido de que eles levem, né, para casa e depois ele retorne com aquilo que foi pedido, né? Por exemplo, falar a respeito do histórico do jiu-jitsu, falar a respeito da questão das faixas, como é que funciona e tudo mais. E com isso você vai ter um controle, né, da participação dos alunos e, é claro, fechando a questão do projeto. Ok. Exatamente. Agora eu vou mostrar um vídeo que fala exatamente essa questão. Bota bem a referência, Francisco. A referência. Certo. Isso. Ok, Francisco.
Vocês me avisam aí se o som não estiver saindo. Onegaishimasu! Olá, mestres, professores, faixas pretas e praticantes de artes marciais. O assunto de hoje é jiu-jitsu. Vocês sabem onde nasceu o jiu-jitsu? Pois é, muitas pessoas, mestres, professores e faixas pretas, acham que o jiu-jitsu surgiu na Índia. Negativo. O jiu-jitsu é uma adaptação fonética da palavra jujutsu ou jiu-jitsu, de origem japonesa. O jiu-jitsu surgiu no Japão num período chamado Bujitsu. O jiu-jitsu chegou na Europa no final do século XIX, onde mestres japoneses em jiu-jitsu desafiavam outros lutadores para provar a sua eficácia. No Brasil, a família Gracie foi a grande protagonista, criando uma saga histórica e definindo o jiu-jitsu como a joia marcial brasileira, o Brazilian Jiu-Jitsu. O grande salto da família Gracie se deu com o evento UFC, o Ultimate Fighting Championship, quando Royce Gracie, um dos filhos do mestre Hélio Gracie, simplesmente finalizou todos os seus oponentes, muitas vezes vários quilos mais pesados, com seu corpo esguio, sem muita expressão muscular. Nas 3 primeiras edições, o mundo ficou assombrado com aquilo. No Brasil, o jiu-jitsu é o esporte marcial mais praticado e é reconhecido mundialmente em todos os continentes em que o jiu-jitsu está presente. Se você gostou e quer saber mais sobre o jiu-jitsu, visita a minha página, compartilhe a publicação, marque seus amigos e dê as suas sugestões. Arigatou gozaimashita! Bom, agora tem outro que explica uma coisa muito importante também, que é a questão das faixas, né? Que é a hierarquia deles lá. Começam com uma cor, terminam com outra, aí a gente vai entender um pouco mais. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o José Felipe, professor de uma das filiais da Aliança, que fica em Higienópolis, tudo bem? Da equipe Clava Forte. Bom, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as graduações, como funcionam e tudo mais, tudo bem? Então, segue aí a vinheta e a gente já conversa. Ouça. This here is all about my kids, the life that I live. To the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father, I love them. I hate them. Bom, vamos falar um pouco sobre como funcionam as graduações aqui na minha equipe, né? A graduação até a faixa preta fica um pouco a cargo de cada equipe, então eu vou te falar como a minha funciona. Aqui a gente usa o método que é indicado pela Aliança, pelo próprio Fábio Gorgel, que é de número de aulas por grau. Cada faixa, ela vem com essa tarja preta aqui, e cabe até 4 graus nela, sendo o 5º grau a troca de faixa. Então, por exemplo, na faixa branca, que é a nossa primeira faixa, a gente tem um período de 35 aulas por grau. Isso dá 35 aulas, mais ou menos, se a pessoa treinar 3 vezes por semana, dá mais ou menos uns 2 meses e meio de aula. Ou seja, até a troca de faixa, saindo da branca, 0, e pegando a azul, dá mais ou menos aí 1 ano e 2 meses, até 1 ano e meio, né? Depende um pouco de cada pessoa e da frequência, mas mais ou menos nesse período, tudo bem? Então, começou no jiu-jitsu, saiu da faixa branca, foi para a faixa azul. A gente tem uma particularidadezinha, esse sistema que eu estou falando, para acima de 16 anos. Abaixo de 16 anos, a gente tem algumas outras faixas, que é para estimular a criançada, porque, por exemplo, às vezes a pessoa entra muito jovem, né, com 6, 7, 8 anos, e a gente só permite pegar azul após 16 anos. Então, nesse período todo, tem as seguintes faixas: amarelo e branco, amarelo, amarelo e preto, laranja e branco, laranja, laranja e preto, verde e branco, verde, verde e preto. E todas essas faixas têm os 4 graus também. Então, isso estimula a criança a não desanimar, nem nada do gênero, tá bom? Sempre tendo uma premiação. Mas, para o pessoal acima de 16 anos. Pegou azul, azul vem lisa, aí é a mesma coisa. Vão ser 4 graus, e o 5º grau, a troca de faixa, né? Na faixa azul, a gente mantém uma média de 65 aulas para cada grau. Isso dá mais ou menos 5 meses e meio em cada, para pegar o próximo grau. No total, vai dar aí uns 2 anos e 3 meses, até talvez uns 3 anos, para você trocar, saindo da faixa azul e chegando na faixa roxa. Na faixa roxa, o mesmo esquema, começa com ela toda lisa, ganha os 4 graus e o 5º grau a troca de faixa, né? Nela a gente mantém um período de 75 aulas por grau, o que te dá mais ou menos uns 6 meses e meio entre um grau e outro.
Aí, se você botar, né, 5 graus, sendo quinta troca de faixa, isso vai te dar mais ou menos aí uns 2 anos e 7 meses, até 3 anos, para você sair da faixa roxa e ganhar a faixa marrom. Na faixa marrom, a gente procura manter mais ou menos umas 85 aulas entre um grau e outro. Também começa lisa e são os 4 graus, né, sendo o quinto grau a faixa preta. Essas 85 aulas dá mais ou menos uns 7 meses e um pouquinho. O que multiplicando por 5, né, que seriam os 4 graus e o quinto grau a troca de faixa, te dá mais ou menos 3 anos e um pouquinho. 3 anos e meio em média. Para sair da faixa marrom e chegar na tão sonhada preta. Na faixa preta, ela tem um sistema diferenciado de graus, mas esse não depende de cada academia. Ele é unificado e conta somente o tempo mesmo, tudo bem? Por exemplo, o primeiro grau são 3 anos e assim vai. Então, nem vou comentar porque é só pesquisar, não tem diferença de academia para academia. Para quem no começo pensou que seria pouco, um mês, um ano e meio para sair da faixa branca e pegar a azul, se a gente somar mais ou menos as datas, os períodos, isso soma entre 9 e 10 anos para você sair da faixa branca e chegar na faixa preta. 10 anos é um tempo considerável para você realmente conhecer a arte e se tornar um verdadeiro faixa preta, né? Bom, espero que tenham gostado das explicações, tudo bem? E também conto com vocês para curtir, compartilhar, comenta aí em que nível você tá dessas faixas, fala quanto tempo treina, qual é a sua academia, de onde você é, tudo bem? Os. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Só um instante.